pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você. Me chamo Sandra Cavalheiro, sou educadora cristã e hoje com mais essa novidade aqui no canal para você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Bom, essa é a nossa primeira aula, tá? Nós vamos começar aqui na lição número 7 da revista da CPAD. A lição é essa que você está vendo aí na tela. A nossa lição chama-se A Bíblia Transforma Pessoas. E então, pessoal, essa é a novidade. Toda semana aí com uma lição para você e mais disponibilizando também slide e dinâmicas para você apresentar aí na sua escola bíblica dominical. Coisa boa, né? Então, eu espero que você seja muito abençoado, que você goste. Se você gostou, por favor, deixa a sua curtida aí, comenta aqui abaixo que sabe que foi muito bom para você e que você vai curtir aí essas lições da Escola Bíblica Dominical. Da mesma forma, você, né, mesmo que não seja professor, é aluno, bom, é um prazer ter você aqui também. Bem, pessoal, dito tudo isso, vamos à nossa lição, porque nós sabemos que o nosso tempo na Escola Bíblica Dominical é muito curto, né? A vontade de falar é imensa, mas na hora mesmo de dar aula, passa assim voando. Bem, como eu já falei, a nossa lição é a nossa lição número 7. A Bíblia transforma pessoas. E aí, então, nosso texto áureo, você vai encontrar lá em Hebreus 4, no verso 12, nós vamos ler agora. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, temos que colocar na nossa mente o poder dessa palavra. Não podemos esquecer em todo momento, você mesmo que é professor, o que você vai ver nessa lição, né? Primeiro, o nosso tema, que a Bíblia, ela transforma pessoas. A palavra transforma vidas. E é justamente isso que você não pode perder durante toda a lição que será explanada. Ela transforma vidas. Esse foi o nosso texto áureo. A verdade prática que nós teremos aqui nessa lição de hoje, a lição 7, é que a palavra de Deus, ela é viva e ela anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. E nesse momento, então, nós vamos fazer a leitura dessas duas passagens bíblicas. A primeira se encontra lá em Hebreus 4, nos versos 11 e 13, e em 2 Coríntios 10, de 4 a 6. E nós vamos então começando Hebreus, que diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, como nós já falamos aqui, a nossa palavra-chave é transforma. Transformação. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus fala aos nossos corações. Por quê? Porque ela é capaz, como uma espada, né, de separar aquilo que é impossível, né? Quem consegue separar espírito e alma? É algo que você não consegue tocar, mas a palavra de Deus, que é a espada, ela consegue entrar entre os dois e fazer a separação. Da mesma forma que ela também consegue fazer a separação de juntas e medulas, né? Então, é aquilo que é mais palpável. Então,
palavra de Deus, ela tem um poder tão tremendo que ela faz essa separação. E só ela é capaz de fazer isso. E por esse motivo é que ela transforma vidas. Como ela transformou, com certeza, a sua vida e a minha vida. Bom, vamos seguindo. Então, pessoal, a primeira pergunta que eu lanço e que você vai lançar aí para a sua turma é: coisas que transformam, que podem transformar a vida de uma pessoa, a maneira dessa pessoa andar, a maneira dessa pessoa se portar. E acredite, aguarde, porque elas vão colocar para você coisas que realmente transformam a vida do homem, né? Por exemplo, se você começa a pensar em fazer uma dieta, vai transformar a sua vida. Isso você vai ouvir, deixa eles falarem coisas que venham na cabeça deles. Uma pessoa também tem sua vida transformada a partir da leitura de livros, a partir de um casamento, pessoas que estão aguardando simplesmente coisas desse tipo acontecerem para terem a vida delas transformada, né? E muitas pensam, né? É o casamento, é o dinheiro, né? É um filho que chega, é a universidade que é concluída, né? São coisas que fazem com que aquele ser humano realmente tenha uma vida transformada, né? Pare de comer, né? Ou coma mais, né? Agora de uma forma saudável. Enfim, são várias coisas que levam um ser humano a realmente ter uma vida transformada. E a gente ainda não chegou na questão da Bíblia. E por que você vai começar justamente fazendo essa pergunta? Porque se você, a depender de com quem você fala, se você fala, né? O que pode transformar a vida de uma pessoa? Se você fala para um cristão, ele vai dizer a Bíblia, Deus, ele transforma a vida de um ser humano. Mas se você fala com uma pessoa que não tem tanta aproximação, tanta intimidade com Deus, provavelmente ele vai refutar essa ideia de que a Bíblia, de que Deus transforma a vida de alguém. Ou seja, você pode ter uma vida transformada simplesmente pela sua mente, pela sua inteligência, pelo seu desejo, né? Simplesmente isso já seria o suficiente para alguém ter uma vida transformada. Então, por isso você vai fazer esse comentário, como eu coloquei aqui, e dei algumas ideias, né? Só para que você entenda aonde eu quero chegar quando você fizer esse questionamento aí com a sua turma. Bom, aí a gente então vai entrar na nossa introdução, que fala justamente sobre a Bíblia. Agora sim, por quê? Porque nós temos muitas formas de alguém ter uma vida transformada, mas acontece que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela é de origem divina. A Bíblia, o autor dela é Deus, o único autor. Deus, ele usou como ferramentas homens em vários tempos, em vários momentos, né, que seria, no caso, a partir de um período de 1500 anos, Deus utilizou 40 homens para que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pudesse então trazer a nós, do coração de Deus, esta palavra, uma palavra que é viva, essa palavra que, como nós lemos no início, ela é como uma espada que separa tanto o espírito da alma como juntas e medulas. Então é uma palavra que essa sim tem o poder de transformar. E nós ainda não chegamos no todo. Por quê? Porque a gente pode pensar, né? Algumas pessoas podem pensar, bom, a Bíblia é só mais uma ferramenta de transformação de vida do homem. Só que não é bem assim. O que a gente vê é que nós temos várias ferramentas que transformam a partir da mentalidade de um ser humano, e a Bíblia transforma. Só que a Bíblia, ela vai mais além, porque ela transforma tanto o aqui como a palavra de Deus, que vai ter influência em uma vida pós essa qual nós estamos vivendo, e isso nós não podemos esquecer. Você pode mudar a sua vida através da sua mentalidade, dos seus pensamentos, de trocar, né, algumas ideias que você tem, que você tinha, mas acontece
que ela não vai ter o poder de transformar a sua vida para um futuro que seja além desse que nós estamos vivendo aqui, a nossa vida. E isso a palavra de Deus faz. É a única que faz isso. Por quê? Porque a palavra de Deus é divina e Ele é o autor dessa palavra, que é poderosa e que é eficaz. E aí é quando a gente vai comentar a respeito dessa introdução, né? A mensagem que transforma vidas, transforma o nosso entendimento e nos faz compreender qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. E então nós vamos ler aí em João, se você puder ler, abrir a sua Bíblia aí, abra em João 17, no verso 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, esse é o poder de Deus que transforma uma vida, que muda o entendimento. Jesus Cristo. Essa, sim, transforma a vida de uma pessoa e muda todo o futuro dela, aqui e além de aqui. Veja bem, o autor do livro de Hebreus, ele nos adverte justamente a questão da obediência. Veja aqui que no versículo, em Hebreus 4, no verso 6, ele diz: visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. E ainda no verso 11 e 12, ele diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E a palavra de Deus, como ela é viva e eficaz, ou seja, às vezes a gente lê a palavra de Deus, mas a gente parece que não consegue entender ou trazer para nós no tempo agora o que realmente significa, né, aquilo que a palavra, aquilo que nós lemos. Primeiro, se ela é viva, é porque ela não é uma palavra morta. O que seria uma palavra morta? Morto é aquilo que não presta para nada, é aquilo que não existe, né? Aquilo que não faz sentido. Isso é algo morto. Mas quando a gente lê que a palavra de Deus, ela é viva, embora seja um livro, né, que as pessoas pensam, nossa, é um livro tão antigo, é um livro que antes, né, as pessoas não podiam ter acesso, as pessoas não encontravam. Era um livro que ficava trancado, né, numa caixa, num baú. Pelo menos a minha mãe mesmo me fala, né? Antigamente, ela falando lá, né? Eu me lembro que a minha avó tinha a palavra de Deus, a Bíblia, mas ninguém podia pegar, ninguém podia ler. Né? Então, aquela ideia de uma palavra sagrada, mas uma palavra que era tabu, uma palavra que, né, imagine, tanto tempo passou, então, quer dizer, essa palavra é uma palavra que não faz mais sentido, né? É uma palavra velha, é uma palavra antiga, uma palavra que deve estar morta, né? É uma palavra que, nossa, já passou tanto tempo, mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz, né? O que a gente acabou de ler, nossa passagem, que é chave aqui, ela é viva. E além dela ser viva, ela é eficaz. E é por esse motivo que a palavra de Deus, sendo ela viva e eficaz, nós sim precisamos parar para pensar se nós estamos obedecendo essa palavra. E por isso ele fala, né, o autor, né, cuidado para vocês não desobedecerem essa palavra. Cuidado para vocês também não terem a entrada de vocês bloqueada. Os israelitas, né, que foram aqueles a quem Deus primeiramente colocou, demonstrou a sua palavra, o seu amor, as boas novas, eles não entraram em Canaã, a cidade prometida. Por quê? Porque eles negligenciaram a palavra de Deus. E é algo que nós não devemos, nós não podemos fazer, negligenciar essa palavra que transforma vidas.
Então nós vamos ler lá em 1 Pedro 1, nos versos 23 a 25, que diz: sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, a palavra de Deus, ela é viva e ela deve ser obedecida como tal, porque é uma palavra que conhece as intenções dos nossos corações. Enfim, ela é uma palavra que opera a vontade de Deus, o desejo de Deus. E aí você pode ler também lá em Isaías 55, lá no verso 10, que diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará a mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Ou seja, a vontade de Deus, o desejo de Deus se cumpre, né? Veja que aqui no verso 10, quando ela diz, né? Como desce a chuva e a neve, mas eles não retornam até que eles cumpram o propósito. Deus aí, ele está fazendo uma comparação do poder da palavra de Deus. Uma palavra que é viva, que é eficaz, uma palavra que é regida pelo Espírito Santo de Deus. Veja, pessoal, que o Espírito Santo, muitas vezes a gente negligencia um pouco o poder de Deus, né? Através do Espírito Santo. Veja que Jesus falou: se eu não for, não poderei enviar para vós o Espírito Santo. Vocês, quando eu for, vocês não ficarão órfãos. Ou seja, Deus, ele diz, né? Jesus, ele diz que nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, agindo em nós. Então, é Ele quem nos ensina todas as coisas, é Ele quem nos guia em todas as coisas, é Ele que faz com que a palavra de Deus seja clara em nossos corações, em nossa mente, e que nos ajuda de uma forma humilde, né, quando nós nos colocamos diante dela, para entender todas as coisas. Então, é muito importante esse relacionamento que nós temos, né, com o Espírito Santo de Deus. Nós devemos transmitir essa palavra confiando naquilo que nós lemos e principalmente tirando de nós esse sentimento de que, sabe aquela sensação, às vezes você está colocando a palavra de Deus e às vezes você não vê um resultado e você pensa que é você quem precisa ou que de repente está fazendo algo errado, mas não é você, é o poder do Espírito, é aquilo que nós acabamos de ler, né? Deus, ele tem o poder dele na palavra dele e ela não volta vazia. Se Deus, ele tem um propósito, se ele tem um objetivo para com essa palavra, esta palavra vai se cumprir, amém? Bem, pessoal, uma coisa que é muito importante, que é vital para você falar aí para os seus alunos, né, para que a gente tenha todos os benefícios da palavra de Deus a nosso favor, é imprescindível o nosso relacionamento com o Espírito Santo, né? E eu tenho tocado muito nessa questão, porque é o Espírito Santo de Deus quem fala ao nosso coração, é Ele quem nos guia, é Ele quem revela a palavra de Deus, é Ele quem nos ensina todas as coisas. E é justamente essa palavra que é viva, que é eficaz, que transforma, que molda, né, que muda as nossas maneiras, as nossas formas, né, de ver o mundo, de ver o outro, de pregar a palavra, de evangelizar, porque como você vai pregar, como você vai evangelizar, como você vai ensinar, se você não querer para você próprio que essa palavra, ela tem essa vivacidade, ela tem essa força, ela tem esse poder, né? Para isso, você precisa ter essa intimidade com o Espírito Santo. E muitas vezes o que acontece é que nós temos, mas muitas vezes a gente deixa o Espírito Santo ali naquele cantinho, sabe? E ele não se desenvolve, ele não age, ele não atua de uma forma expressiva como deveria ser. Mas aí
O que fazer, como fazer, né? E aí você vai fazer a primeira dinâmica que eu sugiro para você, que é a seguinte. Aí você, no caso, teria que ter, tá? Uma vasilha com água e você deve ter também uma peneira, tá certo? E aí você vai falar, né, com 2 pessoas ou 3, a depender do tamanho da sua classe, e você vai pedir para elas encherem essa peneira com água, tá? E aí, veja bem, professor, no caso aqui, essa vasilha com água, ela vai representar o Espírito Santo de Deus. E a peneira vai representar você, né? O ser humano, a pessoa, eu, tá? E aí você vai dizer, pessoal, 2 voluntários, 3 voluntários, para virem aqui à frente e tentarem encher essa peneira com água. Bom, eles vão levantar, né? Rindo, eu tenho certeza. E eles vão tentar encher a peneira com água. E você deixa, tá? E aí, claro, né, que eles vão tentar, mas eles não vão conseguir, né, gente? Porque é impossível, né? Como é que eu vou encher uma peneira com água, né? Não tem como. E aí você vai dizer, né, depois que eles sentaram, que eles desistiram, veja que quando você pega e coloca a peneira dentro da vasilha com água, você está tentando, né, encher a peneira com água, que é o Espírito Santo. Veja que toda vez que você faz isso, você sai. E quando você sai, e quando você se afasta, olha, não tem como, não tem nada, né? Mas o que acontece? Como que ela pode estar cheia? É quando você tentou e você permaneceu. Você deixou. Agora sim, você está cheio do Espírito Santo. A peneira não está vazia. Agora a peneira está vazia. Agora a peneira está cheia, né? Você permaneceu dentro dessa vasilha com água, né? Você permaneceu no Espírito Santo. Você permanece em Deus. É assim que a gente se mantém cheio do Espírito Santo. É assim que a palavra de Deus, ela pode ser viva e eficaz na minha vida, né? Quando eu permaneço em Deus, quando eu não me distancio, quando eu não tento viver a minha própria vida da minha própria forma, né? do meu próprio jeito de pensar. Não, é quando eu realmente me entrego àquilo que Deus deseja de mim. Aí sim eu me mantenho cheio do Espírito Santo, tá? Vai ser bem interessante você fazer isso aí com a sua turma. A palavra de Deus, ela é a espada penetrante. Isso nós já vimos, né? Que é aquilo que é como se fosse o bisturi de um cirurgião, né? Ela é precisa. Ela sabe justamente o que está acontecendo. Ela sabe justamente onde que ela deve agir, né? Onde que ela deve interferir, né? Deus, por isso que a palavra de Deus fala sobre a questão do julgamento. Muitas vezes nós enxergamos com os nossos olhos, né? Nós tentamos fazer ou pensar em algo que vai de acordo com aquilo que eu estou vendo, né? Aquilo que é fato para mim. Mas como a palavra dele é como uma espada penetrante, que vai e faz aquilo que é impossível, né? Separar o inseparável, espírito e alma. Não tem como, mas a palavra, ela cumpre esse papel, né? Medulas e juntas, né? A palavra faz isso, cumpre esse papel. Então, por esse motivo é que a palavra de Deus diz, olha, não julguem, né, para que vocês também não sejam julgados, e da maneira imprópria, porque Deus, ele sabe o que ele faz. Existem alguns comentaristas, por exemplo, que eles dizem que essa questão da espada, né, ela é utilizada como um simbolismo justamente para retratar o juízo severo de Deus sobre a raça humana, né? Inclusive lá no Apocalipse, no capítulo 2, a gente vai ler lá no verso 16, e diz assim, arrepende-te, falando à igreja de Pérgamo, arrepende-te, pois, do contrário, em breve virei a ti contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Então veja que essa espada aqui é algo realmente que retrata Deus como um Deus que é justo, um Deus que tem poder para utilizar essa espada de uma forma realmente justa, né? Ou seja, dando vida
àqueles que são obedientes, àqueles que humildemente aceitam a sua palavra, que recebem a sua palavra, mas o contrário àqueles que são desobedientes, àqueles que são arrogantes, àqueles que são soberbos, né? Que se acham até maiores do que Deus. Então, a palavra dele, de Deus, a Bíblia, ela nos mostra que essa espada, ela vai agir justamente, corretamente, terrivelmente em relação a essas pessoas. No primeiro século, pessoal, da nossa era, os romanos, eles tinham uma arma que era considerável, formidável. Era uma espécie de uma espada de bronze, tá? E ela tinha os dois fios que cortavam dos dois lados. E o objetivo dela era justamente para combates, né, corpo a corpo. E ela tinha como corte, né, tanto para frente como para trás, dos dois lados. Então era era algo assim de alta tecnologia da época, né? Então é mais ou menos isso que a palavra de Deus, quando se coloca, né, como essa sugestão, como esse simbolismo de espada, da mesma forma que os romanos, eles tinham essa espada de bronze, que era para um combate corpo a corpo, nós temos essa espada, que é a palavra de Deus, também, né? E se nós, como Timóteo, né, bem coloca, né, se nós manejarmos bem essa palavra que é a espada de Deus, é dessa forma, manejando bem, que nós vamos poder combater todos os nossos inimigos que se colocam contra nós, contra a palavra de Deus, né? É essa maneira que a gente vai conseguir combater todos os sofismas, né? Todos os pensamentos mundanos que vêm, que se colocam contra nós, e muitas vezes nós não sabemos, né, onde está essa resposta. Será que a palavra tem uma resposta para esse questionamento, para essa pergunta que se levanta? Existe um termo grego chamado ocardia ou cardia, né, que tem a ver com coração. E o coração é justamente quando a gente vê aqui, que nessa passagem bíblica que nós estamos estudando, né, diz que a palavra de Deus, ela é apta, né, ela discerne o que está no nosso coração. Quando nós ouvimos o próprio salmista Davi, né, dizer lá no Salmo 139, que antes de eu ter uma palavra na minha boca, Deus, ele já conhece, ele já sabe, né? Ou seja, Deus, ele conhece tudo que está aqui dentro. Então, por esse motivo, né, a palavra de Deus, ele discerne, não tem nada que esteja escondido diante dos olhos do Senhor. E aí, quando a gente vê, né, falando sobre a questão do coração, tem a ver muito com a questão moral, no que diz respeito às nossas emoções, os nossos desejos, né, aquilo que eu anseio, ou seja, nada está oculto aos olhos de Deus. Nós vamos agora ler algumas passagens que tem a ver, né, com essa questão que eu estou falando, que diz muito, né, que tem muito que dizer sobre a questão do coração e como que o escritor aqui, né, do livro de Hebreus, ele coloca. E quando ele fala da questão do coração, ele fala que Deus, né, no caso aqui, pode ser tanto uma questão negativa, quando nós somos exortados, né, quando eu sou exortada, né, como que eu devo agir, como que eu posso enxergar, como que eu posso ver, como que Deus vê o meu coração, né, tanto da maneira negativa, né, com o qual ele nos vê, nos enxerga, também com uma questão positiva, né, que tem toda a questão aí tem a ver com aquilo que eu creio, com aquilo que eu confio, com aquilo que eu me coloco humildemente diante de Deus ou não. E aí lá em Hebreus 3, lá no verso 8, ele fala justamente, referindo-se, né, ao coração, e diz: não endureçais os vossos corações. Ou seja, o meu coração, ele pode estar endurecido, né? Ele pode se fechar a ponto de não querer a palavra de Deus, de rejeitar a palavra de Deus. E isso é aquilo que não pode acontecer, né? Não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. E veja que aqui muitos sucumbiram, né? Muitos não conseguiram vencer. Muitos foram derrotados pelo próprio desejo daquilo que estava no seu coração e que Deus já sabia, né?
No verso 10 também, diz aqui que o coração ele pode errar. Então aqui, olha, por isso me indignei contra esta geração, Deus dizendo, e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram meus caminhos. Ou seja, eu e você podemos errar em relação aos caminhos do Senhor. E veja como Deus ele sabe, né? Por esse motivo é que está aqui na palavra. E ainda no 12, né? Nunca haja em qualquer um de vós um coração que seja mau, que seja infiel. Quantas qualificações negativas que pode ter o nosso coração. Nosso coração pode se endurecer, nosso coração pode errar, nosso coração pode ser mau, pode ser infiel àquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, né? Aqui, olha, lá no 15, hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais vosso coração como na provocação, né? Aqui, mais uma vez, nós pregamos a palavra, nós levamos a palavra, ensinamos a palavra, né? O Espírito Santo, ele trabalha nos corações dos homens, né? Ele quem, no caso, ensina, é ele quem fala, é ele quem revela, mas existe uma resposta minha, e essa resposta minha pode ser o endurecimento, né? O meu coração é tão mau, o meu coração é tão infiel, que eu não quero ouvir, eu não quero aceitar essa palavra, né? Embora a palavra de Deus, ela saiba direitinho discernir qual é o coração que é obediente, qual é o coração que é desobediente, qual é o coração que ama a Deus de fato, qual é o coração que não está amando ao Senhor. Então, essa palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante, né? Que separa tanto espírito quanto alma, quanto juntas, medula, ossos, né? Ela tem um poder tremendo de discernir, de enxergar quais são os sentimentos do homem. Veja que palavra poderosa, né? E mesmo assim, negativamente, eu posso endurecer o meu coração. E a palavra de Deus, o tempo todo aqui está dizendo, não façam isso, não endureçam, não sejam mal, não errem no caminho de vocês, naquilo que eu estou mostrando. É isso que a palavra do Senhor diz. Mas ela também pode ser para o lado positivo, né? Lá no capítulo 8 diz, porei minhas leis no seu entendimento e as escreverei no seu coração, né? Aí, no caso, o lado positivo, né? Quando você se abre para Deus, quando você aceita Deus, né? A lei do Senhor, as palavras do Senhor, elas estão aqui no meu coração. Bem, pessoal, a Bíblia anula o conselho do mundo. Veja bem essa frase. A Bíblia anula o conselho do mundo. Como que esse mundo tem andado? Como que esse mundo tem caminhado? Como que esse mundo, né? Como é que o mundo se coloca? Inclusive a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, né? Então, como que esse mundo tem caminhado? Como que a gente tem estado diante desse mundo, né? De verdade que a gente tem estado perplexos, mas na verdade conscientes daquilo que a Bíblia fala acerca do mundo. E então, quando a palavra de Deus, né, quando nós somos confrontados a utilizar as armas da nossa milícia, o que acontece? Nós aí precisamos colocar diante de Deus e diante de nós mesmos, né, uma aceitação de que as armas, que são as armas da nossa milícia, as armas que destroem o conselho do mundo, as armas que destroem a maneira como o mundo tem caminhado. E quando a gente fala de mundo, a gente fala de uma sociedade, a gente fala de um sistema que jaz no maligno. É sobre esse sistema que nós estamos comentando, quando se diz que nós precisamos vencer esse mundo, não com as armas carnais. Mas o apóstolo Paulo, quando ele nos apresenta, porque ele tem essa consciência, né? Talvez nós, em algum momento, caiamos nessa tentação de utilizar armas que não sejam espirituais. Ou, muitas vezes, pode ser que fiquemos confundidos, né? Porque
a tentação de trabalhar justamente com as armas que não são as armas de Deus, talvez seja grande. Por quê? E justamente isso acontece quando nós nos desviamos, quando nós nos afastamos, quando nós não estamos tão assim em intimidade com o Senhor. Então essa tentação ela é muito maior, de acreditar nas nossas próprias habilidades, né? Nas nossas próprias, no nosso próprio conhecimento, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso realizar. Então é assim que o mundo caminha, é assim que as pessoas acreditam. Elas não acreditam que tudo aquilo que eu tenho, todos os meus recursos, eles são potencializados quando eles são colocados no altar de Deus, diante do Senhor. Então, esse é o nosso desafio, de não cairmos nessa tentação, de não utilizarmos as armas que são mundanas, que são carnais, que não são espirituais, né? Porque quando o apóstolo Paulo coloca lá em Efésios 6, ele diz quais são as armas que nós devemos utilizar, inclusive colocando simbolicamente, né, como partes de uma armadura de guerra, né? E aí a gente vê, quando ele fala sobre a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e uma oração que é perseverante. Então, essas são as armas as quais nós devemos utilizar como cristãos que estão caminhando em intimidade com o Senhor. E o apóstolo Paulo ainda diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Então, nada de achar que são menos poderosas, né? Que são ordinárias, que não é dessa forma que a palavra do Senhor nos diz, nos ensina. Elas são poderosas. O mundo, ele vive muito de aparência, né? Como eu coloquei, né? É o meu conhecimento, é o meu dinheiro, é o poder que eu tenho baseado naquilo que eu tenho buscado. É assim que o mundo, ele pensa. O mundo não pensa que aquilo que ele tem porque é dado por Deus. Ele tem porque ele acha que são as forças, as mãos, aquilo que as mãos deles fizeram, né? E ali eles vão trabalhando e ganhando notoriedade, ganhando espaço, baseado justamente, não somente nessa questão da aparência, não somente na questão daquilo que eles pensam que podem, tirando Deus dessa equação, elas vão abraçando isso e se enganando. Mas o que nós vimos até aqui é que a palavra de Deus, ela desmancha toda essa teia, né, esse emaranhado que faz com que as pessoas achem que essas é que são as armas verdadeiras, que são poderosas, são as que fazem destruir toda uma fortaleza, digamos assim, né, que é o poder do dinheiro, que é o poder da beleza, da vaidade, do poderio mesmo daquele que tem mais. Mas para Deus, isso não é nada, né? As nossas armas, que são aquelas que você não pode tocar, não é aparência, essas são poderosas em Deus para destruir qualquer que seja a fortaleza mundana que exista, qualquer tipo de atuação maligna que exista, em qualquer que seja o meio, em qualquer que seja o sistema, em qualquer que seja a oposição. Professor, não esqueça o tema central da revista, da lição, que a Bíblia transforma pessoas. Ou seja, a gente tem colocado todas essas questões aqui, né? Mas é a Bíblia que transforma, que remove qualquer atuação maligna, que faz com que toda a fortaleza caia por terra, que tudo aquilo que o diabo possa levantar, sabe, verdadeiramente seja destruído. A palavra de Deus, a Bíblia, transforma pessoas, transforma sistemas, transforma comunidades, grupos, mentes. A palavra de Deus, ela tem esse poder e essas são as nossas armas, né? A palavra grega opla significa armas e as armas, elas são justamente armas de defesa e armas de ataque. E quando nós falamos nessa questão de defesa, de guerra, de batalha, então fica
como a gente está falando no espiritual, então é completamente impróprio e inadequado qualquer tipo de arma que não seja as armas espirituais. E não esqueçamos, as nossas armas são poderosas em Deus. E é o que diz lá em 2 Coríntios 10, 4. Quando nós estamos aqui falando de batalha, de guerra, de armadura, né, de o que a gente vai lutar, a gente não pode jamais esquecer, né, o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos num parque de diversão, nós não estamos de férias. Nosso tempo aqui, ele é curto, ele é breve, é o que a palavra de Deus diz. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. Quando nós passamos aqui para o segundo tópico, que é a destruição das fortalezas, o que é que você vai falar para o seu aluno, né? Você vai mostrar aí para ele uma imagem de qualquer coisa que remeta a uma fortaleza, um castelo, uma fortaleza, um cadeado, uma corrente. Eu estou mostrando para você aí essa imagem, né? Porque justamente você vai levar o seu aluno a pensar no que é uma fortaleza, né? Para que ela serve? Qual é o objetivo dela? E deixa o pessoal falar, tá? Visto que, né, já passou esse momento, eles já falaram o que significa uma fortaleza, né, o poder de uma fortaleza. E aí você vai colocar para ele a questão dessa guerra a qual nós estamos lutando, né? Lembrar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, né? É contra essa legião, né? É contra o próprio diabo, quando a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, relembra bem ao seu aluno isso em classe. Bem, essa batalha, a gente sabe que ela iniciou desde que o diabo, ele era conhecido como Lúcifer, né? Ele habitava com Deus, só que o coração dele se rebelou, o coração dele se endureceu, o coração dele envaidecido quis ser maior, né, do que Deus. Ele quis toda a glória para si. E por esse motivo é que, claro, que o Senhor não iria permitir, porque nós não podemos esquecer que o diabo, ele não é igual a Deus, como muita gente pensa, né? O bem e o mal. Não. O diabo também é criatura de Deus. Ele era um anjo, ele é um anjo, né? Deus, ele não é tido como um anjo. O anjo é Lúcifer, Satanás, o diabo. Ele é um anjo que foi lançado na terra, por isso o mundo jaz no maligno. Então, esse termo, né, diabolos, que nós conhecemos, ele tem alguns significados. E os significados são acusador e caluniador, é um deles. E veja que a palavra acusador é aquele que está sempre acusando o cristão diante de Deus, né? Ele é o nosso acusador. E por isso que nós não podemos dar ouvidos àquilo que o diabo fala, né? O nosso coração, né? Aquilo que muitas vezes nós ouvimos, né? Não, se nós cometemos um pecado, nós não vamos comparecer, nós não vamos orar, nós não vamos. Ou você, mas você fez isso, mas você faz assim, mas você agiu assim. De onde vem isso? Quando Paulo fala, né, dos dardos inflamados do diabo, são essas vozinhas que muitas vezes nós ouvimos e que nós não devemos dar ouvidos a elas. Porque sabendo quem é aquele que é o nosso inimigo, nós vamos justamente reconhecer o que ele faz em nossas vidas. Como acusador, como caluniador, né, o inimigo de Deus e dos seres humanos. Não é só inimigo de Deus, nós precisamos lembrar disso. Ele também é conhecido como opositor, né? Aquele que é contrário àquilo que é de Deus, ele se opõe. Inimigo, Beelzebul, que é o príncipe dos demônios, o tentador, o grande dragão, a antiga serpente, o pai da mentira, entre tantos outros nomes ao qual ele é conhecido. Então nós precisamos conhecer com quem que nós estamos lutando, né? E a palavra de Deus ensina tudo isso, como você vê aí na própria revista, né? Então, com toda a artimanha que nós vimos que o diabo possui, mesmo assim, nós precisamos perceber que Deus, ele destrói todas as fortalezas. Outra questão também a ser pontuada aqui, pessoal, é
seria, no caso, a destruição dos falsos argumentos. Quando nós lemos que a palavra de Deus destrói os conselhos, né, e a gente já viu aí que ela destrói todas as fortalezas do inimigo, né, ela também destrói essa questão dos falsos argumentos, que também é uma outra arma do inimigo. E aí, no caso, a gente pensaria em ideologias que são anticristãs, né? Parece que não, mas há uma enxurrada de ideologias anticristãs, de falácias, de argumentos, de pensamentos, todos que separam a palavra de Deus, que separa aquilo que é a verdade, né? E aí, o que seriam essas ideologias anticristãs, né? E aí nós temos o ateísmo, nós temos o relativismo, nós temos o secularismo e nós temos tantas outras que simplesmente são argumentos falaciosos, mentirosos, né? Quando a gente fala em cada um deles, você pode ter a certeza que é simplesmente a separação de Deus dessa equação, né? Por exemplo, o secularismo, né? O que seria o secularismo? O secularismo é tudo aquilo que nega a verdade de Deus. E também nós colocaríamos aqui como que a palavra de Deus, né, destrói esses falsos argumentos que são tantos, né, que têm se apresentado, tantos pensamentos, tantas ideias, tantas heresias que contradizem a mensagem real, né, a mensagem verdadeira, que é a mensagem da cruz. E então as pessoas ficam confusas, as pessoas ficam sem entender, né, qual porta abrir. E aí elas abrem tantas portas e, com muita sorte, né, pela misericórdia e pela graça de Deus, é que elas vão abrir a porta que é a porta correta, né, que é a salvação através de Jesus Cristo. E aí, então, a única solução, como o próprio apóstolo Paulo fala, como o próprio Jesus fala, é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo, muitas vezes ele ensina, né, que em suas cartas, sobre a utilização da persuasão. O grego, né, quando a gente fala dos filósofos gregos, que eram justamente aqueles que estavam, que a gente vê quando o Paulo, né, o apóstolo Paulo fala com Timóteo, né, para que ele tenha cuidado, porque ele está ali no meio de gregos, né, pessoas que são tidas como filósofos, né, grandes filósofos, pessoas que têm aquela arte do pensamento, né, de construir ideias, de construir mensagens mirabolantes, né? E aí então Timóteo estava naquele meio, envolvido com essas questões, com essas pessoas, com esses sofismas, com essas falácias que são mensagens falsas, e como que ele poderia então se sair bem em relação a essas doutrinas falsas, né, os ventos de doutrinas que tanto Paulo adverte ou advertia em suas cartas, né, adverte até hoje a nós próprios, que também temos esses ventos de doutrinas, que é uma aqui, outra ali, e se você não conhece a palavra de Deus, como que você vai vencer essas palavras, esses ensinamentos mentirosos? Então é necessário que a gente realmente domine a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque senão, do contrário, nós não temos como vencer. Mas o que vence realmente é a palavra de Deus, que é eficaz, que é viva, que é uma palavra poderosa para vencer todos esses artifícios, né, e essas artimanhas malignas que estão aí à torta e à direita. Eu não sei se você já ouviu falar sobre John Wesley. John Wesley foi um grande avivador, né, e tudo que nós precisamos hoje seria de um avivamento, né? Hoje eu acho que as igrejas necessitam orar e pedir a Deus por um avivamento. Na época de John Wesley, que surgiu, né, esse avivamento que foi grandioso na Inglaterra, o que ocorreu foram muitas transformações de vida. Todo mal que precisa ser combatido é o mal do pecado. E quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, ele transforma vidas. Como Paulo diz, é em Deus que nós nos movemos, que nós vivemos, que nós existimos, que nós somos. Só que as pessoas não têm enxergado dessa maneira, né? O homem, nesse sistema diabólico ao qual nós temos vivido, não tem enxergado Deus dessa maneira. Então, Deus para fora.
E aí não percebe que Deus estando fora, mais e mais é um bolo de pecado que vai se acumulando e nós somos vítimas disso também. Porque muitas vezes o que nós enxergamos é a frieza, né? É a falta de amor, é a falta de união, é uma desunião tremenda, é o que mais nós temos visto e por isso sim precisamos clamar por um avivamento. Porque quando esse avivamento vem, o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade para agir nas vidas, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é disso que nós necessitamos, avivamento. Outra coisa que a palavra de Deus faz é a destruição de toda a altivez. Hoje, o que nós mais temos visto, né, como basicamente o que eu já coloquei aqui, né, que é o intelectualismo. Né? A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Ou seja, é o orgulho da inteligência que exalta a si próprio. Não é algo que você tem e que você coloca, né, à disposição de Deus e que você reconhece que é Deus que te capacita, que é Deus que tem usado você, que abençoa você em tudo que você faz. Não, é aquela soberba, é aquele orgulho, é a jactância, né, aquela coisa assim de que você enxerga para você e é você que é o poderoso. Ou seja, é aquela mesma mentalidade que o diabo teve, né, que Lúcifer teve quando estava no céu ainda e quis ser igual a Deus, né? Então a gente percebe muito desse sentimento no próprio homem. Agora, por quê? Porque, como a gente acabou de ler, o diabo, ele cegou o entendimento, né? As pessoas, elas não conseguem enxergar, não conseguem ver, a não ser com a persuasão da palavra de Deus, pela palavra de Deus, que é o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque não é impossível, né? Porque, como nós temos visto até aqui, a palavra de Deus, ela destrói todas as fortalezas, né? Todos os artifícios do inimigo, tudo aquilo, né? As artimanhas, qualquer persuasão que seja de soberba, de orgulho. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir qualquer um desses artifícios, né? Desses pontos que já foram colocados aqui. Só recapitulando, né? Nossas armas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda a altivez humana que se levante contra Deus, contra a palavra do Senhor. Uma coisa importante aqui é colocar como a palavra de Deus nos torna humildes. E então, o primeiro ponto, né, baseado nesse tema, né, que a Bíblia nos torna humildes, é que Deus, ele aborrece a soberba. Parece que é fácil, né, pessoal? Mas quando a gente fala sobre a questão do orgulho e da humildade, às vezes nós somos mais orgulhosos do que o que nós imaginamos. E veja que se o diabo ele foi destruído, é por causa do orgulho. E é algo que nós realmente precisamos muito diante de Deus, né? Diante do espelho do Espírito Santo, pedir para que Ele nos revele. Senhor, eu tenho esse pecado do orgulho, né? Me revela, né? Me mostra. Porque, claro, que uma pessoa que é cristã, ela não vai querer ter esse pecado, não é verdade? Então, basicamente, o livro de Tiago, ele nos fala e nos mostra muito a respeito da importância de nos preocuparmos com essa questão. Lá em Tiago 4, no verso 6, diz, né, que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, né, humilhai-vos perante o Senhor. Deus, ele nos liberta de uma sabedoria que é terrena, que é animal e que é diabólica. Está lá no livro de Tiago, Tiago 3,15. A bênção plena de Deus, ela é concedida àqueles que são humildes. Então veja que a questão da humildade é algo realmente muito importante, né, diante de Deus. E é algo que é tão perigoso porque ela é muito, é difícil você enxergar, né? Até tem aquela brincadeira, né? Se você diz que você é humilde, claro que você não está sendo humilde, né? Tem isso também.
E essas questões está muito associada, ou essas questões estão muito associadas ao amor que nós temos pelo mundo. Veja, não é o amor que a gente tem de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem nos dado, né? O mundo, quando é falado aqui no livro de João, não é um mundo, natureza, mas é um mundo que é o sistema, né? Aquilo que o mundo é, aquilo que o mundo tem se apresentado. É um sistema corrompido pela atuação diabólica, né? De uma sociedade que é rebelada contra Deus. Então a gente não pode ter amor a esse mundo, a essa sociedade corrompida, a essa sociedade que desqualifica a palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos amando ao mundo sem nem perceber, né? Coisas que estão sucedendo que claramente a gente vê, né? Se a gente tivesse que questionar sinceramente, isso é algo de Deus? Isso é algo que Deus se agrada? Como é que isso tem chegado até a minha mente? Como é que isso tem mudado o meu coração? Como é que isso tem feito algum tipo de mudança em mim, baseado naquilo que a palavra de Deus ensina? Então, são questionamentos que nós precisamos fazer e sendo sinceros, tendo essa resposta sincera, porque o Espírito Santo de Deus nos revela realmente nos afastar disso, né? Ninguém pode servir a dois senhores, não é verdade? Ou você serve a Deus ou você serve as riquezas, a mamon, né? Não pode ser, ou você tem que escolher, ou um ou outro. Um outro motivo também é que tudo, né, nesse mundo, ele é transitório. Então pense, quando Jesus falou aquele homem, que era um homem avarento, que teve lá uma fartura, né, na agricultura dele, na fazenda dele, ele juntou tudo, destruiu, né, um celeiro, construiu um maior, não pensou em ajudar, não pensou em abençoar, mas simplesmente em juntar. E aí Jesus ensina, né, no seu ensinamento diz, louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma. Ou seja, a nossa vida aqui, ela é assim, ela é rápida, ela é transitória, ela é um sopro, né? Então, o que não está acontecendo é que o homem, ele não está enxergando a rapidez com que a vida da gente aqui passa. E muitas vezes ele está trocando aquilo que é eterno por aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. Já que você está falando numa escola bíblica, deduzindo que nós estamos falando para cristãos, é pensar na questão da persuasão que nós vimos anteriormente, da palavra de Deus, pela palavra de Deus, de levar essa palavra àqueles que ainda não conhecem a Jesus, daqueles que têm ouvido, mas ainda não abriram os seus corações. Então é a gente realmente se colocar na brecha, né, e clamar por essas vidas, clamar por essas pessoas, pedir ao Espírito Santo de Deus que convença essas pessoas, né, do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Então, como vimos em Tiago, nós precisamos nos humilhar e nos submeter a Deus. E como nós fazemos isso? É quando nós nos colocamos de uma forma completamente obediente, como fez Jesus, né? Jesus, a palavra de Deus diz que ele foi completamente, totalmente, né, submisso, ele se humilhou, ele deixou a glória dele. E muitas vezes nós não queremos abandonar certas atitudes por amor a Deus, né? Por amor à palavra, em obediência. E precisamos sim ler mais a palavra de Deus, estudar mais a palavra de Deus, passar mais tempo meditando na palavra do Senhor, o que o Senhor tem para nos ensinar em oração. Cristo, ele é o nosso exemplo de humildade, né? Quando nós pensamos que Cristo, né, Jesus, ele estava na glória dele, na glória do Pai, né? Estava lá no seu trono, mas ele deixou tudo aquilo, por quê? Por obediência, né? E a humildade, ela tem muito que ver com a obediência, que nós, né, tratamos aqui desde o início do ensino, né, da lição. A obediência, ela é de suma importância. E quando eu falo, né, da questão da humildade e do orgulho, de estarem assim muito juntinhos, né, e às vezes a gente ter esse orgulho em nós e nós não nos percebemos, né? Então, a humildade, ela tem muito a ver
com cortesia, com gentileza, ela tem muito que ver com a mansidão, com o ser longânimo, ela tem muito também que ver com a questão de você atuar em função da coletividade, né, do todo, né, de não ser egoísta. Então, e quando eu sou egoísta? Entende como é que as coisas estão muito ligadas? E quando eu não penso no meu próximo? E quando eu não sou manso? Quando eu não sou humilde? Quando eu não tenho uma total e completa dependência do Espírito de Deus? E quando eu penso que sou eu que vou fazer, né? Quando eu penso que tudo que pode dar, né, de errado ou de bem, sou eu o culpado, né? Eu estou atribuindo a mim. Se algo dá errado, eu sou a culpada. Se algo dá certo, sou eu que sou a culpada. Ou seja, nós só ganhamos, verdadeiramente, né? Nós só ganhamos, só lucramos, só abençoamos quando verdadeiramente nós nos colocamos na dependência do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos colocamos na dependência do Senhor, quando nós realmente somos humildes diante de Deus, porque aí é o Espírito Santo que vai atuar, é Ele quem vai fazer, né, a mágica acontecer, digamos assim, né? Tem um pastor chamado Andrew Murray. Ele diz que, bom, meu inglês não é bom não, tá, pessoal? Mas, enfim, tinha que falar o nome dele, né? Esse pastor, ele faz um contraste entre orgulho e humildade. E ele diz que a humildade é a total e plena dependência de Deus. A pergunta aí para os seus alunos. A pergunta aí eu ajo com plena e total dependência de Deus? E quer que eu diga? A resposta é não. Não. Então, sim, eu preciso mudar, eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso pedir a Deus essa ajuda, né, para que eu tenha essa total e plena dependência, porque não é fácil, mas não é impossível. E para que eu tenha isso, eu realmente preciso estar na presença do Senhor, buscar ao Senhor, rejeitar aquilo que não é da vontade dele, né? E veja que quando, né, a gente vê aqui que Cristo nos deu ele nos deixou como exemplo, né, essa humildade a qual ele nos diz, né, aprendei de mim que sou manso, que sou humilde de coração. O quanto nós temos aprendido de Jesus? Essa é a pergunta que fica, né? E veja que, por exemplo, Lúcifer, né, que esteve lá com Deus no céu, na glória, ele desejou ser igual a Deus. No entanto, no capítulo de Filipenses, quando a gente vê que Jesus, ele obedeceu, que ele humilhou-se, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, né? E ele desceu da sua glória, ele abdicou do seu trono. Então veja que são muitos momentos em que nós percebemos a humildade, né? E a palavra de Deus diz que Deus, ele não gosta de soberba, mas de humildade. E foi tudo que Jesus foi, até a morte, né? E é esse exemplo que nós temos. Quando se diz, né, não é querer ser maior que o outro, ser melhor que o outro, porque isso não é humildade. Então, como mais uma vez eu, né, coloquei, né, a gente não precisa, não tem que julgar, porque quando eu coloco, né, que é muito parecido, né, a gente diz, não, mas eu sou uma pessoa humilde. Mas o quanto que você quer ser melhor do que o outro, que você quer ser maior do que o outro, né? Porque o orgulho é justamente ser superior a alguém, ser melhor do que alguém. Por isso que eu digo, é algo que é muito difícil da gente enxergar, né? Só mesmo com, digamos assim, né, com o espelho do Espírito Santo, o qual a gente se olha e a gente quer ver a verdade. E a gente coloca diante de Deus e pede para Ele, tem misericórdia de mim, Senhor, porque realmente eu não estou deixando o Senhor agir em mim, naquilo que eu sou, mas eu quero ser melhor do que fulano, eu quero ser maior do que ciclano, eu estou sempre me comparando ao outro, né? E parece que não, mas é algo que não deve acontecer. A gente precisa se aceitar como nós somos, deixar Deus agir em nós para aquilo que Ele quer que nós sejamos e aquilo que Ele quer que nós alcancemos. E não é fácil, pessoal.
Quando a gente vê, né, que Jesus, ele lavou os pés aos discípulos, né, o próprio Deus em forma de homem, o Jesus, que era o líder daquele grupo, né, ele lavou os pés. Isso é exemplo de humildade. Quantas vezes eu quero estar na ponta da mesa? Quantas vezes eu quero estar no lugar de honra? É algo que realmente a gente precisa se humilhar diante do Senhor e pedir a misericórdia dele. E pedir que ele nos ensine, que ele nos mostre. Logo, precisamos considerar a humildade como uma virtude cristã. Ela é uma virtude cristã. No entanto, como já foi colocado aqui, não é algo fácil. A palavra de Deus nos ensina a viver humilde, né? Com um espírito de humildade, com o espírito que foi o exemplo de Jesus Cristo. Se a gente quiser realmente ter uma vida cristã verdadeira, é só a gente mirar, né? É só a gente olhar, é só a gente estar observando como Jesus viveu, o que Jesus fez. Né? Não adianta a gente dizer assim, mas isso é impossível. Isso não é impossível. Nada do que Deus fez é impossível. Ele fez porque é possível. E tanto é possível que ele esteve no nosso lugar como homem e ele sabe, ele conhece todas as nossas fraquezas, todas as nossas debilidades, todas as nossas dificuldades. Então, sim, é possível. Só que a dificuldade, o desafio é que, culturalmente falando, as virtudes cristãs são virtudes que expressam fraqueza, né? Que expressam debilidade. E aí a gente pensa, poxa, mas eu não quero ter não quero que tenham essa visão de mim. Aí eu penso, não é que tenham a visão de você, é que visão Deus está tendo de você, né? A gente tem que lembrar, Deus, ele não gosta de soberba, ele não gosta dos orgulhosos. A gente já sabe quem foi o orgulhoso e o que aconteceu, né? Que foi justamente Satanás. O que aconteceu? O que ocorre? Né? Aquele que quer ser melhor, aquele que não reconhece o erro, que coloca a culpa no outro, aquele que quer estar acima. Esse é o orgulhoso, é o soberbo, é o que não admite, né? Que tem algum tipo de fraqueza, né? Ele é o poderoso, ele é o melhor que todos. E aí quando a gente pensa, né, nessa cultura que diz que as virtudes cristãs é exemplificada como virtudes de fraqueza, que virtudes são essas? A compaixão, né? O olhar para o outro com amor, a ter uma visão de amabilidade para com o outro, a ter um coração paciente com a outra pessoa, a humildade, né? A se colocar no lugar do outro, a ser cortês, a pensar no outro com altruísmo, né? São tantas coisas, né, que muitas vezes a gente não tem visto, infelizmente, na própria igreja. Bem, a palavra de Deus é que nos desenvolve nessa possibilidade de sermos humildes, de termos essa humildade que a palavra de Deus nos requer de nós, né? Lá em Efésios 4, no verso 24 e 25 diz: revestindo-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos capacita a vivermos tudo aquilo que Deus deseja de nós. Então, queridos, na própria igreja deve haver sim um espírito de humildade, de cordialidade, de gentileza, de união, né, de paciência uns com os outros, para que seja conservado essa unidade do corpo de Cristo, né, como a gente leu aqui. Somos membros uns dos outros e nós precisamos demonstrar isso, né? Nós precisamos agir com esse amor, com essa paciência, porque do contrário, o que vai se instaurar na própria igreja é ruptura, separação, né? É o corpo de Cristo machucado, ferido, né? Já que nós somos membros uns dos outros, né? Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, quando nós não agimos bem, humildemente, né, com amor uns com os outros, é o que nós fazemos, né? Ferimos o corpo. Há um comentarista chamado William Barclay
que ele diz sobre a questão da humildade. Ele diz, primeira coisa, que se nós sabemos quem nós somos e sabemos que nós viemos do pó e que do pó voltaremos, nós não podemos ser humildes. E é interessante essa visão dele, né? Quando nós nos enxergamos dessa forma, realmente não tem como ter soberba, porque nós conseguimos claramente enxergar a nossa finitude diante de Deus. Não tem como ser orgulhoso. A segunda questão é que ele coloca para nós a questão de Jesus Cristo como homem aqui e esse confronto que nós devemos ter de desafiar-se a imitar ao próprio Jesus Cristo que esteve aqui, né, e que se colocou para que nós pudéssemos aprender com ele aquilo que ele foi, né, aprender sobre a humildade, sobre a mansidão. Então é um desafio, é o desafiar-se a cada dia. E por último, essa consciência que nós devemos ter sobre a questão da total dependência de Deus. Nós necessitamos 100% da atuação de Deus nas nossas vidas, né? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, procede das mãos de Deus, né? Se é a nossa família, se são os nossos bens, as nossas aprendizagens, tudo que nós temos procede das mãos de Deus. E nós precisamos ter essa visão, né? O humilde é aquele que está sempre com as mãos abertas, sabendo que tudo que vem, você não tem nada, né? Você precisa. Então, basicamente, a visão é essa, né? Eu necessito, Senhor, de Ti. Em todas as coisas, em todas as áreas da minha vida, eu Te necessito, né? Então, por isso as mãos abertas, né? Não é aquela ideia de que eu já tenho tudo, que eu já sou tudo. Não, eu sou vazio e preciso de Ti. Bem, pessoal, para você finalizar esse terceiro ponto, você vai precisar de um balão. E aí o que você vai fazer é chamar um aluno à frente e dentro desse balão você vai colocar um versículo bíblico, Provérbios 16, verso 18. E aí você tá com esse versículo aqui dentro, ok? E aí você vai pedir para os seus alunos na sua sala, para que cada um pense em algo que representa a humildade, mas principalmente que representa a arrogância, atitudes arrogantes. Então, o máximo de todos tem que ser arrogante, orgulho, soberba. E você vai deixar eles falando, porque a cada vez que eles disserem algo que tem a ver com arrogância, aí o aluno que está à frente, ele vai soprar a bola, tá? Soprou a bola. Cada vez a pessoa disse lá, tá? Soprou a bola, até a bola chegar a explodir. Por quê? Representando como o orgulho vai nos inchando e pode nos levar à destruição se não houver uma mudança de mente. E aí o versículo que você, né, o balão tendo explodido, o orgulho leva à destruição e a arrogância conduz à queda. É assim que você vai trabalhar esse último ponto, tá certo? Bem, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui abaixo nos comentários, tá? Abaixo também nos comentários eu vou deixar para você tanto esses slides que foram colocados aqui, como também o texto guia com as dinâmicas em cada ponto para você seguir aí na sua lição, tá bom, professor? Então, eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye!